Boa noite, irmãos. Boa noite os que estão nos assistindo pela internet. Que Deus abençoe a todos nós, que tenhamos um culto onde o Espírito Santo esteja nos dirigindo ao seu trono de graça. Nós vamos orar nesse momento. Pai amado, muito obrigado, Senhor, por estarmos na Tua casa mais uma vez, com esse privilégio, Senhor, de podermos celebrar o Teu nome através do culto, Pai, através da adoração, através dos louvores, através da reflexão da Tua palavra, das orações, mas que tudo, Senhor, seja conduzido pelo Teu Espírito Santo. Te pedimos perdão pelos nossos pecados e que as nossas intercessões por aqueles que precisam do Senhor, que não podem estar aqui, possa também estar chegando ao Teu trono de graça, Senhor, para que o Senhor possa estar respondendo conforme a Tua santa e bendita vontade. Senhor, mais uma vez te pedimos que Tu nos dê uma semana abençoada. Muito obrigado pelo dia, onde desde a manhã nós pudemos, Senhor, estar na Tua casa para procurar a Tua face em adoração, e que durante todos os momentos dessa semana nós possamos estar procurando, Senhor, a Tua presença em nossas vidas, no nome de Jesus, amém. Enquanto celebrar vai se preparar, quero convidar aqueles que ainda não fazem parte do nosso canal, que ainda não são membros do nosso canal, que se inscrevam. Nós temos um canal no YouTube que você pode estar se inscrevendo ali sem pagar nada e participando desse canal, e assim ajudando a divulgar esse canal para outras pessoas, para um parente, para um amigo, né, compartilhando com essa pessoa. Nosso culto é realizado no Facebook ao vivo, mas também tem um link também no Instagram. Então, se você puder, nesse momento, estar fazendo um momento missionário através desse culto, você pode estar participando, compartilhando esse culto com uma outra pessoa, e assim alcançando outras pessoas a estarem participando desse culto conosco. Então, você pode nos ajudar e orando para que tudo aquilo que façamos seja dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Vamos ficar de pé, vamos estar louvando a Deus com o nosso primeiro cântico, em adoração ao nosso Deus, que diz para sempre. Nós possamos realmente estar em nossos lábios a adoração, e que seja algo contínuo, para sempre em nossas vidas, até a eternidade, que nunca mais possa parar os nossos lábios de adorar e bendizer ao nome do Senhor. Nós vamos estar louvando a Deus com esse cântico. Chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre.
venceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Nós vamos estar nesse momento orando por aqueles que estão precisando serem levados ao trono da graça do nosso Deus, orando por nós também, para que Deus esteja nos abençoando e suprindo as nossas necessidades. Nós vamos estar lendo a nossa coluna de oração que pede pela igreja, pelas famílias da nossa igreja, pelas famílias que nos acompanham na internet, pela Osana Cecília Carrara, irmã do nosso irmão Wilton, agradecendo a Deus pela recuperação da Thaís, da Covid, né? Ela esteve enferma, esteve entubada e agora agradece a Deus. Pelo Benjamin Santos, pai da Benaia, pelo Alintor, pela Wanda, pela Adriana, pelo Anderson Silva, Dona Marlene, mãe da Cristina, o Pedro Dantas, amigo da Deise, irmãos Deusi, Francisca, Sara, Rosane, Antônio Miguel, Nazaré, Maria Elita, Taizinha, Carlos Mendes, irmão Isaías. Eu quero mais uma vez me deter ao irmão Isaías. O irmão Isaías, essa semana que passou, ele foi internado com um problema detectado em seu coração.
Então estava na UTI e a filha dele, eu acho que a Sheila, falou que ele tinha tido alta, mas não teve alta. Ele saiu da UTI e foi para a enfermagem. Então, que os irmãos estejam orando, porque é outro problema que o irmão está enfrentando, outro problema de saúde, não voltado para a sua operação, que também é um problema para que seja curado e resolvido no tratamento que ele está fazendo, que é um tratamento extenso, longo, mas que Deus possa estar dando forças e nós sustentando o irmão Isaías em oração. E a irmã Nair também. Hoje pela manhã o Kleber tem levado eles ao hospital lá do Exército, lá no Rio de Janeiro, e eu e a Cristina, nós pudemos ver isso também, quando nós visitamos o irmão Isaías. A irmã Nair, ela precisa também muito das nossas orações, porque ela está começando a enfrentar também um probleminha de saúde, nós vemos isso, está cansada, mas porque está cuidando do seu esposo. Então vamos orar pela irmã Nair. A irmã Zaide, Vera Lúcia, prima do irmão Jorge, os médicos, os enfermeiros, a vacina para a Covid-19, que ela possa chegar a toda a população, o bairro de São José, Maricá e autoridades. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos em primeiro lugar louvar e bendizer o Teu santo nome, pois só Tu é digno de toda a honra e de toda a glória. Senhor, nós queremos, Senhor, Te agradecer pelas bênçãos recebidas, as bênçãos de cura, os casos resolvidos, Senhor, a Tua providência sendo derramada, Senhor, em muitas vidas, e que as pessoas possam reconhecer isso, Senhor, vindo do Senhor. Pai, que o Seu nome seja glorificado em cada vida. Pai, que Tu possa estar alcançando todos os enfermos, e agora nesse momento muito especialmente ao irmão Isaías. Ele tem enfrentado essa dificuldade, Pai, Tu sabes melhor do que nós tudo aquilo que o Teu servo tem passado. Sustenta ele, sustenta a irmã Nair, sustenta as suas duas filhas, e que esse momento possa passar, Pai, para que eles possam, Senhor, voltar regozijados no Senhor, Pai, e que o nosso regozijo também seja algo compartilhado, Senhor, com a cura do Teu servo. Mas faça-se a Tua vontade na vida do Teu servo. Pai, queremos mais uma vez Te pedir por esse culto, pedir pelas nossas vidas, pelos irmãos que estão aqui, por aqueles que estão nos acompanhando na internet. Não sabemos, Senhor, cada necessidade de cada um, mas Tu sabes, Senhor, e nós Te pedimos, sonda os nossos corações, e, Senhor, que Tu possas estar resolvendo aquilo que precisamos, conforme a Tua santa e bendita vontade, no nome de Jesus, amém. Ainda adorando ao nosso Deus, nós vamos estar louvando a Deus com o cântico Ousado Amor.
teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Podemos assentar, irmãos. Nós vamos passar a meditação da palavra de Deus. E o tema da mensagem dessa noite é descobrindo o que Deus pode fazer. E está no livro de 2 Reis, capítulo 5, versículos de 1 a 19. A tradução é Almeida Corrigida e Fiel. Conta a história muito conhecida de alguém no Antigo Testamento que foi curado de lepra. Diz assim a palavra de Deus: E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era esse homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: Antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, que ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupas. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse:
Sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem que eu o cure da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada, e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou, e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á de pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderiam lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa grande, porventura não o farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando, pôs-se diante dele e disse: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Porém ele disse: vive o Senhor, em cuja presença estou, que não a aceitarei. E instou com ele para que a aceitasse, mas ele recusou. E disse Naamã: se não queres, desce ao teu servo uma carga de terra que baste para carregar 2 mulas, porque nunca mais oferecerá esse teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor o teu servo, quando o meu senhor entrar na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também tenha que me encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor o teu servo. E ele lhe disse: vá em paz. E foi dele a uma pequena distância. Senhor nosso Deus e nosso Pai, esvazia o teu servo, enche do teu Espírito Santo, para que tu possas usar o teu servo, Senhor, na instrumentalidade do teu poder, no nome de Jesus, amém. Bom, aqui nós encontramos alguns personagens da história, onde nós vemos aqui Naamã, onde nós vemos o rei da Síria, cuja capital era Damasco, o rei Ben-Hadad. Nós vemos também o próprio Naamã como exército desse rei sírio. Nós vemos o rei que não é citado o nome. Esse rei era o rei Jorão. Existiram 2 reis Jorão, um rei de Israel e o outro rei em Judá. Então esse Jorão quem era? Ele era filho de Acabe. Ele não herdou o reino de Acabe logo que Acabe morreu. Quem herdou foi o seu irmão mais velho, que reinou, e depois, logo depois, foi também morto, e aí entrou Jorão para reinar em seu lugar. Jorão, ele não foi um rei que fez aquilo que Acabe fez, né? Acabe, ele fez o povo de Israel ele se desviar completamente da adoração a Deus. Jorão, ele destruiu a estátua de Baal. Fizeram uma grande estátua de Baal no período de Acabe. Acabe foi influenciado pela sua esposa Jezabel a construir uma grande estátua. Logo assim que Jorão começou a reinar, ele destruiu aquela estátua. Só que Jorão, ele não continuou a reforma religiosa que precisava fazer. E aí ele começou a cair nos mesmos erros
dos antepassados dos reis de Israel, que todos eles foram colocados na Bíblia como reis maus, que ficaram à frente do governo de Israel, o reino do norte. Ele continuou adorando aos bezerros de ouro feito por Jeroboão I, né, que foi o primeiro rei que Israel teve, e assim continuou nos pecados de idolatria. Naquele momento Eliseu era o profeta em Israel, e o culto a Baal ainda continuava ali. Muitos profetas de Baal atuavam naquela região. A adoração a Deus, ela estava em segundo plano ainda. Alguns adoravam, alguns não se rendiam àquela adoração a Baal. Inclusive até no tempo de Elias, a gente vê isso, que o Senhor fala que, olha, lá existem pessoas que ainda não beijaram, não se ajoelharam diante da estátua de Baal e ainda não beijaram seu rosto, porque era uma atitude dos adoradores a Baal, estarem diante daquela estátua de adoração àquele Deus e beijar, quer dizer, Deus criado pelos homens, e beijar o rosto daquela estátua. Jorão, ele não tinha enfatizado essa adoração, mas ele ainda errava. E a gente vê que quando as pessoas não conhecem o poder de Deus, o que acontece com ela quando vem os momentos de provação? E a gente vai estar meditando nisso, como descobrimos o que Deus pode fazer. Deus, ele pode fazer tudo, mas como nós descobrimos? A primeira coisa é acreditando na palavra de alguém que o conhece. Por que acreditando na palavra de alguém que o conhece? Algumas pessoas, elas se convertem através de um folheto. Quantas histórias, quantos testemunhos nós vemos de alguém que recebeu um folheto na rua, leu aquele folheto e ali tinha a mensagem do Evangelho, e aquela pessoa, ela se converteu a Cristo através de um texto bíblico que foi usado como referência naquele folheto e salvou a vida daquela pessoa, aquele texto bíblico e aquela reflexão. Quantas pessoas não se interessaram em ler a Bíblia, até por curiosidade, e na leitura da palavra de Deus se converteram, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então é uma conversão genuína, uma conversão verdadeira, quando nós cremos na palavra de Deus e dali surge a nossa fé. Quantas pessoas? Mas a gente acaba vendo que qual é a Bíblia que as pessoas leem durante a semana? Qual é a Bíblia que as pessoas, elas fazem a reflexão para elas em sua vida? A Bíblia que as pessoas leem é a vida do crente. Se o crente, ele tem uma vida de testemunho da palavra de Deus, se vive a palavra de Deus, as pessoas estão fazendo uma leitura da vida daquele crente, e por causa do testemunho daquele crente, as pessoas são levadas a conhecer a palavra de Deus, a conhecer o Senhor e conhecerem a Cristo como seu Salvador. Elas se interessam em descobrir aquilo que Deus pode fazer pela sua vida, através de alguém que conhece a Cristo. A gente vê isso acontecendo na vida de Naamã e na vida da sua esposa em primeiro lugar. No versículo 3 disse: e disse essa tua senhora a uma menina que era escrava: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Uma menina que era escrava, mas que conhecia Deus, então ele não desprezou aquilo que a menina estava falando. A menina, ela tinha a certeza de fé de que Deus iria fazer algo que até aquele momento ele nunca tinha feito. Olha que fé essa menina tinha. Deus ainda não tinha curado ninguém de lepra,
Nem no seu tempo, nem anteriormente, a gente vê uma cura dessa doença. Mas aquela menina, ela confiava e afirmava a sua confiança em Deus da cura daquela doença incurável até aquele momento. Então aquela menina realmente, verdadeiramente conhecia Deus, e ela falou com autoridade de quem conhecia a Deus e confiava que aquilo iria acontecer. Aquela menina, ela fez com que aquele homem acreditasse também na possibilidade da cura. Então aquela confiança despertou esse sentimento naquele homem. E nós precisamos fazer isso, nós que confiamos em Deus. Eu acho que já contei essa história aqui na igreja de duas pessoas que vendiam na rua e tinham as suas bancas. Um vendia a mercadoria falsa e o outro uma mercadoria verdadeira. E eles tinham a sua banca na rua. Aquele homem que vendia a sua mercadoria verdadeira pelo mesmo preço da falsa, ele falava a respeito da sua mercadoria, mas ele não demonstrava nenhuma confiança naquilo que ele falava. O homem que tinha a banca com a mercadoria falsa, ele falava com toda a confiança naquela mercadoria falsa, como que se aquela mercadoria fosse verdadeira, e ele vendia mais do que aquele homem. E num dado momento, aquele homem que estava ali vendendo, ele se aproximou dele e falou assim: como pode você, uma mercadoria falsa, uma mercadoria que vai dar problema mais adiante, uma mercadoria que tem menos condição de se apresentar algo melhor do que a minha, você consegue vender? Eu falei assim: porque eu falo com uma confiança que você não deposita naquilo que você tem. Às vezes nós somos assim, crentes em Cristo Jesus, temos a verdade em nossos corações, mas não pregamos a verdade da maneira que nós devemos pregar, com toda a confiança nessa verdade, com toda a confiança em Deus, que nós precisamos depositar nele, em nossas palavras, em nossas atitudes, confiar que Deus vai agir, pedir a Ele e já esperar. Como uma vez eu estava no seminário e um dos pastores, ele estava contando o caso de um pastor que ele era presidente de um seminário em um lugar distante do Brasil, e o seminário ele recebia algumas pessoas que dormiam lá nos aposentos que tinha aquele seminário. E aquele pastor, muito preocupado, porque os recursos não estavam chegando naquele seminário, e já estava começando a quase faltar a comida, quase faltar o dinheiro para pagar a conta de luz, da água, das atividades essenciais do seminário. Ele reuniu todas as turmas do seminário, chamou eles e falou para os alunos e para os professores: vamos orar para que Deus providencie aquilo tudo que nós precisamos. E aqueles alunos, aqueles professores, naquele momento pararam para orar e intercederam a Deus por aquele problema que estava vivendo aquele seminário. Quando ele acabou a oração, muito obrigado, irmãos, Deus seja louvado, já estamos gratos porque Deus, Ele vai realizar a sua obra. E saiu. Quando ele ia saindo, um dos alunos do seminário virou e falou: pastor, por que nós não fazemos uma vigília e oramos aqui a noite toda? Aí o pastor: não precisa, a gente acabou de orar agora é só a gente esperar, que agora não depende mais da gente, a gente já fez aquilo que a gente precisava, confiar, orar e agora esperar. A ação de Deus vai acontecer. E saiu assim.
E naquela noite, Deus já estava providenciando tudo aquilo que aquele seminário precisava. No dia seguinte, chegou os recursos, chegou tudo aquilo que era providência de Deus. Nós devemos confiar na providência de Deus, mas nós ficamos ansiosos, e isso nos atrapalha na hora da espera. A hora da espera faz parte da nossa fé. A gente vê isso na Bíblia muito acontecendo. As pessoas tiveram aquilo que estavam esperando acontecer em sua vida. Nós já falamos sobre Abraão. Abraão, quando foi chamado, a promessa era que ele seria pai, que ele teria um filho da promessa. Abraão esperou, até um dado momento que a sua esposa, Sara, ela se apressou no processo de espera, e aí colocou uma escrava naquela situação de dar à luz em seu lugar, mas o filho seria de Sara. A promessa era para Sara e Abraão. Faz parte do processo essa espera, e nós não precisamos nos encher de ansiedade. É só colocarmos a nossa certeza em Deus e a nossa confiança, porque isso acontece para aquele que o conhece. Em segundo lugar, como descobrimos o que Deus pode fazer? Nós descobrimos quando dependemos daquilo que conhecemos de Deus. Nós estávamos falando de Jorão. Jorão, ele teve o privilégio de estar diante do povo de Deus. Ele teve esse privilégio de nascer no povo de Deus. Ele podia ter aprendido muito até esse momento da história de Naamã. Mas o que aconteceu com esse rei quando chegou a notícia? Versículos 7 e 8. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus, para matar, para vivificar, para que este envie a mim um homem para que eu o cure da sua lepra? Eu o cure? Aquele que conhece a Deus, ele não diz: eu vou curar, eu vou expulsar demônio, eu vou orar por você e vou resolver a sua situação. Aquele que conhece a Deus não fala dessa forma. Ele fala que ele vai interceder, ele fala que vai pedir a Deus, mas ele também vai falar que é segundo a vontade de Deus. Mas muitas pessoas estão afirmando que ele faz. Nós não fazemos nada. Eu creio que o servo de Deus, ele tem a autoridade de Deus para ser o instrumento para fazer muitas coisas. E tem servos de Deus que têm medo do que podem fazer ou que desconhecem que pode fazer. Certa vez eu estava em casa, eu ainda não tinha acordado, ainda não estava na hora do culto da igreja, e os irmãos estavam ali ensaiando no grupo de louvor, e estavam lá. Daqui a pouquinho eu recebo uma ligação de um dos irmãos do grupo de louvor da igreja, pastor auxiliar da igreja. Eu atendi, falei: oi irmão, o que foi? Aí, pastor, eu tenho uma pessoa aqui sendo acometida por um espírito maligno, está endemoniada, a gente quer que o senhor venha correndo. Eu falei: eu? E correndo? Ué, quantas pessoas tem aí, irmão? O grupo de louvor está todo aí. Então peraí, não precisava nem do grupo de louvor todo. O irmão que está me ligando já pode fazer isso. Ore a Deus, confie em Deus, peça que Deus repreenda o espírito maligno e faça a sua parte. Pode repreender, irmão. Mas pastor,
eu não estou acostumado com isso. Não, você pode até não estar acostumado, mas Deus vai te agir como instrumento. Não é você que vai expulsar, não, é em nome do Senhor. Fale com autoridade, você vai resolver essa situação, irmão. Daqui a pouquinho me liga o rapaz: pastor, foi isso mesmo que aconteceu, pastor. Aquele jovenzinho aprendeu naquele dia que ele era um instrumento de Deus, e é Deus que faz. E ele nunca passou por aquela situação, mas Jorão, naquele momento que estava passando por aquela situação também, não confiava que era Deus que ia fazer, não era ele. Aquela carta não veio para ele, aquela carta veio para Deus, para que Deus usasse como instrumento alguém. Poderia ser o próprio rei, não poderia ser Jorão? Claro que sim, mas Jorão não podia, porque ele não conhecia a Deus. E quantas pessoas não conhecem a Deus, estão dentro da casa do Senhor, não conhecem o que Deus pode fazer na instrumentalidade da vida do irmão. O irmão é um instrumento na mão de Deus, nós somos um instrumento na mão de Deus. Ah, porque a oração do pastor é mais forte. Que isso, irmão? Sempre quando eu falo nisso, eu cito o texto: a oração do justo pode muito em seus efeitos. Não é a oração do pastor. Eu posso me colocar como justo, mas justo por quê? Justificado por Jesus Cristo. E os irmãos também podem. Se aceitaram a Cristo como Salvador, se a justiça de Deus está em seu coração, você é justificado, você é justo, e você pode. Mas você precisa conhecer isso, e nós não conhecemos. Jorão não conhecia. Ele achava que aquela carta era para ele, mas aquela carta era endereçada a Deus. Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Antes um pouco, o que ele faz? Se desespera. O crente, quando chega um momento em que as dificuldades, chega as provações, chega aquele momento inesperado em sua vida, aquele que não conhece a Deus se desespera. E olha, tem muitos crentes dentro das igrejas que demonstram que não conhecem a Deus. Eles se desesperam na hora das aflições. Eles não confiam naquilo que Deus pode fazer. Eles não sabem daquilo que Deus pode fazer. Algo limitado para Deus? Quando alguém vem me perguntar alguma coisa: peraí, Deus pode fazer isso? Eu creio que pode. Ah, mas como é que Ele vai fazer? Eu não sei, mas eu sei que Ele pode. Eu posso não saber qual o caminho que Ele vai usar, porque também eu não preciso saber. Ele que sabe o caminho que Ele vai traçar para resolver algo. Mas que Ele vai fazer, Ele vai fazer, porque Ele pode fazer todas as coisas. E nós estamos aqui na casa do Senhor, queremos conhecer a Deus, ou temos que desejar conhecer mais a Deus. A vida do crente é uma busca incessante, é uma busca progressiva. Quanto mais você buscar conhecer a Deus, mais conhecer a Deus você vai estar conseguindo. Coisas maiores vão estar surgindo na sua vida, experiências maiores. E a vida do crente, ela também passa por essa fé, a santidade do crente, ela vai fluindo dessa forma. A nossa fé, ela é feita do conhecimento da palavra de Deus, da experiência com Deus, da comunhão com Deus, da busca por Deus. Então, quando nós vivemos uma experiência, ela vai ser uma experiência particular. Mas infelizmente, às vezes a gente fica buscando experiência na vida dos outros, ao invés da gente buscar experiências próprias com Deus. A minha experiência pessoal com Deus. E Deus vai estar falando de maneira particular na história da sua vida, para que você não viva a história de outras pessoas e esteja desenvolvendo a sua fé a partir de coisas que você conhece da vida de alguém.
Jorão não buscou isso, por isso que ele não conhecia Deus. Em terceiro lugar, Naamã, ele queria descobrir o que Deus podia fazer, mas não queria aceitar a sua vontade. E muitas pessoas, elas são assim, não é? Elas querem traçar a maneira na qual Deus tem que agir. Elas querem que o seu tempo seja o tempo de Deus, né? Nós temos dois tempos, o Cronos e o Kairos. Qual que é o nosso? O Cronos. O Cronos é o tempo da nossa vida, aonde nós vivemos a nossa vida, o tempo que nós vamos ter aqui na terra. A idade vai passando, esse é o Cronos. Amanhã vai ser a segunda-feira, dia 1º de fevereiro. Sabemos que será o Cronos. Mas agora o Kairos não nos pertence. O Kairos é o tempo de Deus. E o jeito de Deus agir no seu tempo, a forma dele agir, ela não é igual àquilo que nós pensamos. Às vezes se choca. Mas eu não aceito isso na palavra de Deus. Então você não vai descobrir aquilo que Deus pode fazer, porque aquilo que Deus pode fazer está na sua palavra. E nós cremos através daquilo que está escrito na sua palavra. Mas as pessoas estão querendo que Deus faça dessa forma, Deus fale dessa forma, que eles querem um conhecimento a mais. Não, eu quero por que Deus fez isso? Eles estão sempre indagando, mas não indagando para que estejam recebendo a resposta de Deus. Eles estão sempre perguntando para terem uma desculpa de não aceitarem aquilo que Deus está falando, ou que Deus quer fazer. Eles querem perguntar para argumentar contra. Por que Deus fez isso? Por que Deus age assim? Eu não entendo. Aí Deus vai lá na palavra e explica. Não, aí eu também não concordo. E esse homem passou por essa situação. Ele chega até o profeta Eliseu. Eliseu não recebe, manda o seu empregado. Para ele isso foi um choque. Em primeiro lugar, ele esperava que Jorão fosse aquele que lhe desse a cura. Aí ele chega lá, Jorão, olha, sou eu não. Vai procurar Eliseu. Aí ele vai, pega a sua comitiva, chega na casa de Eliseu. Eliseu não tinha muito recurso. Quando chega lá, vem falar com Eliseu. Aí vem Geazi. Ele mandou dizer para você fazer isso. Mas como assim? Eu vou me submeter a isso? Eu vou me submeter como grande soldado que sou, como grande general do rei Ben-Hadad, que tem conseguido tantas vitórias? Eu vou me submeter a isso? A um servo vir me dizer que eu tenho que ir no Jordão para poder me banhar? Eu vou me submeter a isso? Espera aí, eu esperava que fosse assim, ele saísse, fizesse os gestos, como é na minha terra. E olha, muitas pessoas vão nas reuniões dos cultos para verem gestos, para verem as pessoas que estão vindo para serem curadas virarem um espetáculo.
no momento da cura, para ver as pessoas que estão endemoniadas virem e também se submeterem à humilhação pública. Humilhação. Porque aquela pessoa que está endemoniada, que precisa de libertação, eu várias vezes vi isso, aquela pessoa, na maioria das vezes, é jogada no chão. Porque é assim que o diabo quer a pessoa, humilhada, jogada ao chão. A pessoa sem os seus desejos, sem as suas funções funcionando, as suas funções psicológicas funcionando, muitas vezes se arrastando no chão como animais. E aquele espetáculo de humilhação em cima de um púlpito sendo colocado diante das pessoas. O ser humano não merece ser humilhado por Satanás. O ser humano não precisa ser humilhado por Satanás. Você não precisa passar pela humilhação que você está passando, se você está vivendo um momento difícil na sua vida. É só você procurar fazer aquilo que Deus quer que você faça, que você se submeta a Ele e peça a libertação para a sua vida. Nesse momento, alguém pode ser curado de uma enfermidade, pedindo a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, me cure, para a honra e glória do Teu nome, eu confio em Ti. Como a palavra de Deus está dizendo, e esse homem foi curado, eu posso ser curado. Não precisa de um intermediário nessa hora. Senhor, eu tenho vivido a humilhação de estar sendo possuído por um espírito maligno. Peça a Deus agora: Jesus, entre na minha vida, porque a Tua palavra diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu quero essa verdade na minha vida, porque é a única maneira de ser liberto mesmo, definitivamente. Mas para isso eu tenho que me submeter a Jesus Cristo. Eu tenho que fazer a vontade de Deus na minha vida, e a vontade de Deus na minha vida é ter Jesus Cristo em meu coração. Mas a gente olha para a cruz e vê Jesus Cristo crucificado lá, e alguns indagam: mas Ele precisava sofrer aquilo? É naquele Filho de Deus que eu vou acreditar? Não, eu acreditaria se Ele tivesse derrubado o Império Romano, se Ele tivesse colocado em suas mãos todo o poder naquele momento, em que Ele, na hora de ser buscado lá no Monte das Oliveiras, Ele acabasse com aqueles soldados e dizimasse eles. Mas até naquele momento foi difícil daqueles homens colocarem a mão em Jesus, porque quando aqueles soldados chegaram no Monte das Oliveiras, eles perguntaram: quem é Jesus? Ele falou: sou eu. As pessoas caíram no chão. Caíram no chão. Pela segunda vez levantaram: quem é Jesus? Sou eu. Eles não suportavam ficar em pé pelo sou eu de Jesus Cristo, porque Ele próprio disse aos fariseus: antes de Abraão, eu sou. O próprio Deus, que quando Ele se revela a Moisés lá atrás: Senhor, a quem que eu direi ao povo que fui enviado? Diga ao povo que eu sou. Eu sou. Eu sou significa o quê? Eu sou o único, não há outro Deus. E em último lugar, a gente entra com esse gancho daquilo que ele viu em Deus e recebeu em Deus. Os versículos 15, 17, 18 diz assim: então voltou ao homem de Deus, ele, toda a sua comitiva, e chegando, pôs-se diante dele, disse: eis que agora sei
toda a terra não há Deus senão em Israel. Sabe que a gente acompanha muitas celebridades em nossa televisão falando sobre momentos difíceis que às vezes estão vivendo. Teve um ator famoso, eu não vou dizer o nome dele, porque nós estamos falando pela internet, então a gente não pode usar o nome de alguém indevidamente. Mas eu me lembro que aquele homem foi acometido de uma enfermidade muito grave. Certa vez uma pessoa entrevistando ele, virou para ele e falou assim: aonde você tem procurado? Aí ele: olha, eu tenho procurado aqui, eu tenho procurado ali, eu tenho procurado aqui, eu tenho procurado em Deus. Procurou em tudo. E se submeteu a um tratamento e depois foi curado. Esse ator, ele não dedicou a Deus toda a honra e toda a glória. Ele não colocou a sua cura diante do único Deus, o Eu Sou. Ele não reconheceu. Era um ator famoso, tido como uma das pessoas símbolos sexuais, né, para as mulheres, né? Hoje em dia vive como um homem, tem a sua vida marital ou sei lá o que for, com um homem. Quer dizer, ele procurou em todos os lugares, conseguiu a sua cura. Eu creio que foi Deus que curou. Deus lhe deu uma chance. Eu creio que Deus curou. Porque eu não creio que o diabo tenha condição de curar ninguém. Eu não creio. Foi curado pelo diabo. Olha, mas ele era de uma religião tal. Não, foi Deus que deu a cura. Deus, ele é dono de tudo. Ele é dono da cura, ele é dono das coisas, ele é dono da nossa vida. Então, se Deus não permitisse a cura, aquele homem não seria curado, ou a mulher não seria curada. Mas Deus, ele cura, ele dá, e ele espera o reconhecimento das pessoas. Ele dá uma oportunidade de ser reconhecido. E o que na maioria das vezes nós vemos? Na maioria das vezes, todo mundo que é curado desenvolve a sua fé em Deus, ou revela que Deus é o seu Senhor. A maioria não aceita Ele como seu Senhor. A maioria. E olha, eu vou tirar isso de exemplo lá no ministério de Jesus Cristo. As pessoas viam um milagre acontecendo, Jesus curando. Sabe o que elas falavam a respeito disso? Curou por Beelzebu, expulsou o endemoniado por Beelzebu. Ele está blasfemando. Não é verdade não, isso ali deve ser mentira, não era cego não. Ou depois que tinha a multiplicação dos pães, aqueles que participaram da multiplicação dos pães, faz um sinal para que nós vejamos. Eles tinham participado da multiplicação dos pães. Faz um sinal. Eles não acreditavam no Filho de Deus. E tem um dado momento que nos evangelhos diz que uma multidão acompanhava Jesus, mas ele não se deixava levar por aquela multidão não, porque sabiam que eles não criam nele. Uma multidão que viu os milagres acontecendo em sequência do Filho de Deus. Quer ver um povo? A gente está vendo
a novela Gênesis, eu não tenho conseguido ver, né? Infelizmente, eu não tenho conseguido ver. Mas quando for chegar ao povo de Israel, onde sai do Egito, o que o povo de Israel vê lá? 10 pragas direcionadas aos egípcios. Eles veem tudo aquilo acontecendo, e não acontecendo com eles, acontecendo só aos egípcios. Eles veem, eles saem, dão de frente ao mar, e aí, de frente àquele mar que impedia a passagem deles: Moisés, por que clamas a mim? Olha na tua mão, olha para a tua mão, digas ao povo que marche. Aí Moisés toca o cajado na água, o mar se abre, e aquele povo passa. Dos 20 anos para cima, nenhum deles entrou em Canaã. Por quê? Por causa da dureza dos seus corações. Eles estavam sempre murmurando, eles não estavam reconhecendo a Deus, ao seu próprio Deus. Eles ainda carregavam estatuetazinhas de adoração do Egito. O próprio Josué, quando ele vai entrar na terra, ele diz: olha, vocês joguem tudo fora que vocês trouxeram de além do Jordão, deixem tudo para trás. São o quê? As estatuetazinhas, os deuses do lar, que eram aquelas estatuas, eles ainda adoravam. Eu não sei o que vocês querem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ao Senhor, só a Ele. E precisa de mais alguém? Deus é suficiente para nós, porque Ele é tudo, Ele é o único. E esse homem reconhece isso, Ele como o único Deus. Mas hoje é um sincretismo. Crentes que até acreditam em simpatia. Crente que acredita em simpatia. Fulano me deu uma simpatia. Crente? Não é crente não. Você acredita nisso? Não é não. Eu preciso ir numa rezadeira. Tem crente que vai em rezadeira. Que rezadeira? Eu preciso ir na casa do irmão para ele me orar. Que crente te orar? Você não ora? Você não é crente? O crente tem que saber orar, porque senão como é que fica a casa dele? Eu peço pela minha casa todos os dias, e se eu não pedir, o que vai acontecer com a minha casa? Vai ter brecha na minha casa, o inimigo vai arrumar ocasião para entrar na minha casa. Eu peço pelo meu casamento, peço pela minha vida, para que eu não me enfraqueça. Você vai depender dos outros para orar? Nós temos que fazer isso para nós descobrirmos o que Deus pode fazer. Senhor, seja o único na minha vida, único Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos estar louvando a Deus com mais 2 cânticos, lembrando aos irmãos que no domingo que vem nós teremos a ceia do Senhor pela manhã. Então os irmãos que querem participar da ceia do Senhor estarão participando pela manhã, porque de noite eu não vou poder estar na igreja, que eu vou estar pregando no aniversário de um pastor amigo, aniversário de ministério, e os irmãos vão estar celebrando a ceia do Senhor de manhã com o pastor, e à noite o pastor Marcelo estará trazendo a mensagem para nós aqui da igreja. Então, comunicando mais uma vez, né, a ceia do Senhor no primeiro domingo do mês de fevereiro. Enquanto eu respirar,
Cantarei a ti até meu mundo acabar. Te louvarei, Senhor, até te encontrar e ao teu lado estar. Te buscarei, Senhor, te buscarei, Senhor. Te adorarei, te adorarei, te adorarei, te adorarei, enquanto eu respirar, cantarei a ti até meu mundo acabar. Te louvarei, Senhor, até te encontrar.
te agradeço, Deus. Deus, Ele sempre se lembra de nós. Deus, Ele está sempre cuidando de nós. E uma coisa que nós muitas vezes nos esquecemos de fazer é agradecer a Ele. Isso é uma característica que abrange a todos nós. Quantas vezes eu esqueço de agradecer? E eu sei que Deus está sempre me protegendo, Deus está sempre me abençoando. Nós possamos ter um coração agradecido a Deus, desenvolver essa característica em nós, porque Ele está sempre se lembrando de nós, está sempre nos abençoando. Devemos crer nisso e devemos reconhecer isso. Vamos estar louvando a Deus, dizendo: eu te agradeço, Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não existo. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou. Isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo, não.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez nos dar o privilégio de estarmos em culto, Pai, na Tua presença. Pai, que tudo aquilo que vivenciamos na Tua casa, nessa noite, nesse dia, possa continuar a falar aos nossos corações durante essa semana, e que Tu possas estar, Senhor, conosco em cada momento dela, e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Espírito Santo, esteja com todos nós, esteja com todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, agora e para todos sempre. Amém.